Boa noite, gente boa, bem-vindos ao Cogito Ideias que Transformam, a série do conhecimento. Estamos na temporada 6 e hoje é o episódio 7. Antes de entrarmos na ordem do dia, convém lembrar que amanhã, pelas 21h30, vamos ter a Masterclass no Aquário Baixo da Gama com o professor Manuel Carrondo. O tema vai ser o que é que ganhamos com a medicina personalizada. Hoje temos connosco o cientista André David. O André trabalha no mítico CERN, na Suíça. Ele é líder de secção na equipa de CERN CMS, já vamos perceber melhor o que isto é. Ele trabalha com o CERN desde 2000 e participou na grande caçada ao bosão de Higgs, nomeadamente nas combinações entre o Atlas e o CMS, que lhe permitiu ajudar a calcular a massa do bosão de Higgs, que é o artigo científico com o maior número de coautores de todos os tempos, pelo menos em quantidade, está assegurado. Em Portugal ele fez carreira no técnico, engenharia física e tecnológica, e depois fez doutoramento sobre fotões virtuais, numa ligação entre o técnico e o já com o CERN. André, muito obrigado pelo teu tempo, obrigado por estares connosco. Primeira pergunta, este título que tu sugeriste, e se de repente as partículas não tivessem massa, gerou alguma discussão aqui nas nossas redes sociais, o que é bom, nada como discutir o conhecimento, embora as abordagens fossem muito exóticas, convém frisar, mas quando eu pessoalmente olho para este título, queria aqui uma sensação de abismo, este de repente parece que vamos cair num buraco negro, ou pelo menos, se não é negro, é muito escuro. Porquê é que escolheste este título? Não há buracos negros envolvidos no título. Obrigado. Boa noite, Rui. Boa noite, João. Boa noite a quem nos está a seguir. Aqui é uma hora a mais, portanto eu peço a vossa paciência se eu começar a falar assim um bocadinho mais devagarinho. E se de repente as partículas não tivessem massa, o universo era muito diferente. Não havia átomos, os elétrons, os prótons continuavam a ter massa. É engraçado, por acaso é uma coisa engraçada. Os prótons iam continuar a ter massa, porque a maior parte da massa dos prótons não tem a ver com a massa dos quarks que é dentro dos prótons, tem a ver com as interações que os quarks têm dentro dos prótons. Mas os elétrons, se não tivessem massa, não se faziam átomos. Se não se fizessem átomos, não estávamos aqui a olhar uns para os outros. Ia ser um universo provavelmente muito, muito mais aborrecido do que aquele que é o universo que nós vemos, onde existem pessoas como nós, que podemos falar uns com outros, comunicamos e discutimos ideias e coisas, sei lá, que os átomos eles próprios não fazem. Portanto, se não houvessem pessoas como nós com consciência, a ver e a ouvir e a pensar e a sentir, havia universo. Não estava cá ninguém para contar a história. Sim, mas isso não é aborrecido. Acho que isso é aborrecido. não sei. Uma das coisas engraçadas acerca de trabalhar com partículas, quando eu vejo propostas de financiamento, é que as secções sobre implicações éticas são muito, muito curtas. Não há propriamente implicações éticas. As partículas, nós podemos fazer as colisões, não estão sentientes, não são conscientes, não há nada disso, não há problema nenhum nessa área. Portanto, podem haver partículas só no universo? Epá, ótimo, sim. Agora, como é que se cria a complexidade a partir da qual existem estas máquinas que nós somos, que ingerem uma forma de energia e depois produzem calor e, ao mesmo tempo, processam informação? Eu acho que se não tivéssemos os átomos, não sei como é que essas coisas poderiam construir, mas o universo ia ser muito diferente se as partículas não tivessem massa. Okay. Aí estamos a falar de massa, mas não é massa na conta do banco. Se calhar vocês têm um fabricante de massa, uma máquina que faz massa, não? Estão aí perto de Itália também. Portanto... A massa que nós estamos aqui a falar é uma propriedade fundamental das partículas elementares. É que nem sequer é bem a massa quando nós nos pomos em cima da balança e pensamos, epá, estou com massa a mais, tenho que ir ao ginásio. Essa é uma massa gravitacional, tem a ver com a atração gravítica das coisas que têm essa massa, essa inércia. Esta massa é uma propriedade fundamental das partículas elementares. E na teoria que foi criada ao longo da segunda metade do século XX, foi inventado um mecanismo que permitia dar massa às partículas. E o que é engraçado acerca desse mecanismo é que foi criado para resolver um problema em física de partículas e depois, passados 3 anos, houve um senhor que escreveu um artigo com 3 páginas apenas a dizer,
já que temos que meter esta coisa aqui na teoria para resolver o problema da massa dos bosões, não é? Podemos perfeitamente também dar massa a todos os quarks e todos os leptões. E eu cada vez que vejo esta coisa em que o mesmo mecanismo resolve estes dois problemas completamente diferentes, para mim é extraordinário. Porque é que a natureza é tão económica a resolver problemas? Não havia razão nenhuma para ser assim. Mas aquilo que nós encontramos, como estavas a dizer há bocado, o bosão que nós encontramos em 2012 realmente parece ter estes dois papéis na relação, ou melhor, no facto de estas partículas tão diferentes, todas elementares, todas terem massa, exceto os neutrinos é outra história. Depois podemos falar mais tarde se quiser. E ainda bem, é assim, como eu estava a dizer, há dois mecanismos completamente diferentes. O primeiro vem do facto de que nós sabíamos que os fotões não tinham massa. E depois começámos a ter uma série de evidência de que tinham que haver outros bosões que não os fotões. E como não foram encontrados logo assim, de pé para a mão, tinham que ter massa e tinham que estar fora do alcance das experiências que houveram na segunda metade do século XX. Melhor, em meados do século XX. E, portanto, estes bosões, o Z e o W, para quem os conhece, tinham uma massa bastante alta. E o facto é que a teoria, conforme estava escrita, portanto, toda, digamos assim, a arquitetura matemática, a construção matemática, não permitia que essas partículas tivessem massa. Portanto, foi preciso encontrar uma engenharia matemática para enfiar a massa, e isso vem de uns princípios de simetria. Portanto, essa massa dos bosões W e Z é um princípio de simetria, que depois essas partículas passam a poder ter massa. Aquilo que tu estavas a falar da história do melaço ou do caramelo é então a tal massa que foi o Steven Weinberg que introduziu no tal artigo com 3 paginazinhas apenas, que é a força ou a intensidade da interação de partículas elementares como o eletrão, ou o primo mais pesado, o muão, ou os quarks, como o quark up ou down, ou strange, ou charm, que fazem parte dos protões, portanto são nos núcleos dos quarks, nos núcleos dos átomos. Essa interação é que é proporcional, a intensidade é proporcional à massa que a partícula tem. E, portanto, lá está, as partículas mais leves é como se passassem mais facilmente, com menos atrito, com mais facilidade, e as partículas mais pesadas, então, têm uma interação muito mais intensa com o campo de Higgs, porque as partículas são reflexo dos campos quânticos, e, portanto, acabam por aparecer, quando nós as medimos, como tendo maior massa. E isso é exatamente uma das coisas que nós estamos a fazer agora, é comparar as massas que medimos das partículas com as interações, a intensidade das interações que elas têm com este bosão de Higgs que nós descobrimos. E é assim que podemos verificar se bate a bota com a perdigota. Ok. Então, já estamos aqui a falar de uma série de partículas e podemos ter aqui uma visão assim muito resumida de como é que estas partículas todas encaixam. No fundo, como é que é o modelo padrão? O modelo padrão é o que regula toda esta abordagem conceptual do mundo das partículas, não é? Da massa e das forças. Como é que as coisas se dividem, sem, obviamente, especificarmos aqui demasiado em detalhes, mas de uma forma que seja... O modelo padrão é muito simples. Não é um Isto deve ter 4-3-3, piada agora. não é um 4-3-3, mas é um 4, como é que é? É um 3-4, não, é um 4-4-4-4. Portanto, é uma espécie de tática. Há uma coisa no modelo padrão, por exemplo, toda a gente já ouviu falar dos eletrões e toda a gente já ouviu falar dos protões e dos neutrões, que representam uma grande quantidade de toda a matéria que existe aqui à nossa volta. Essas partículas são constituídas basicamente de eletrões,
quarks up e quarks down. São os mais levezinhos. Portanto, isto com o neutrino do elétron, os neutrinos são sempre uma complicação, mas enfim. Com o elétron vem o neutrino. Estas 4 partículas constituem a primeira família. E esta primeira família realmente é a esmagadora maioria da matéria que está à nossa volta. Aquilo que nós viemos a aprender com o tempo é que alguém fez copy-paste e pegou nesta primeira família, e existe uma segunda família em que as partículas têm todas uma massa maior. Mas é estilo tudo cópias com os mesmos, todos os números, todas as propriedades, carga elétrica, o spin, que é um momento angular intrínseco, todas estas propriedades quânticas são exatamente as mesmas, mas têm uma massa ligeiramente diferente. E depois viemos a descobrir que existe ainda uma terceira família. E porquê 3? Ninguém faz a menor ideia. Ninguém sabe. Não sabemos. Há 3, são 3 aquelas que vimos. Pode haver uma quarta? Pode. Já encontramos? Não. Portanto, o modelo padrão tem estas 3 famílias, que são, digamos assim, os atores, são as partículas que constituem a matéria, e depois existem as ações, portanto, as interações entre essas partículas. Portanto, nós conhecemos... nós conhecemos várias interações, portanto, temos a interação eletromagnética, a luz, temos a interação fraca, os decaímentos radioativos, ou as reações que acontecem no núcleo, no centro do Sol. Temos a interação forte, que é aquela que mantém quarks da mesma carga elétrica juntos dentro do próton, portanto é forte porque é muito mais forte que a eletromagnética, e existe a interação gravítica. E destas 4, nós conseguimos enfiar 3 naquilo que é conhecido como o modelo padrão. Portanto, estas 3 foram, ao longo do tempo, transformadas em teorias quânticas, em modelos quânticos, em interações quânticas, que são descritas de forma matemática quantizada. A gravidade é, assim, uma espécie de grande problema. Nós temos uma teoria que descreve a gravidade razoavelmente bem, que é a relatividade generalizada do Einstein, mas não é uma teoria quântica, é uma teoria, digamos assim, geométrica. Portanto, é um contínuo em que existem massas que deformam o espaço, e o espaço deformado faz massa, e depois aí íamos para os buracos negros do Rui. Portanto, não conseguimos unificar as 2 grandes teorias que explicam isto tudo, que é a teoria Exato. quântica e a relatividade geral, não é? E Exato. E esta teoria até quântica... termos uma teoria unificadora, não podemos dizer que o conhecimento está, digamos, consolidado. Sim, é verdade, mas eu não acho que isso seja propriamente... é normal que seja difícil, porque a gravidade explica a estrutura do universo a escalas enormes, enquanto que todas as outras forças tipicamente explicam coisas a escalas muito pequeninas, quer dizer, escalas muito mais pequenas do que nós, e nós somos um grão de pó na Terra, e a Terra é um grão de pó na nossa galáxia, e por aí fora. A nossa galáxia é um grão de pó no mega cluster em que nós estamos. Portanto, eu não acho que seja assim muito normal a gravidade seja muito difícil de explicar de forma quântica, porque está a agir fundamentalmente a uma escala, escala de distância das interações que é muito, muito, muito diferente. E o que falta é, no fundo, descobrir uma partícula que fosse responsável pela gravidade, o tal gravitão misterioso que não se encontrou, não? Ou falta mais do que isso? Eu lembro-me uma vez de me sentar com um físico teórico aqui há uns 10 anos, e dele me dizer: mas vocês para que é que estão a perder tempo à procura de partículas de spin 2? Ok, o spin, lá está, o gravitão, se houvesse uma teoria quântica de gravidade, tinha que haver um gravitão, e o gravitão teria spin 2. O problema é que não há nenhuma teoria quântica com que se possam fazer contas que não deem resultados como, por exemplo, infinitos, com partículas de spin 2. Portanto, há aqui realmente uma falta de tecnologia matemática de conseguir desenvolver essa teoria, uma teoria quântica da gravidade, e poder ter gravitões. Por outro lado, as ondas gravitacionais, e aqui podemos pensar na dualidade entre partícula e onda, o facto de haverem ondas gravitacionais, se houver uma teoria quântica da gravidade, essas ondas gravitacionais vão ser o dual do tal do gravitão. Portanto, é uma ótima ideia fazer medidas das ondas gravitacionais. Não tenho nada a ver com isso, não é minha, mas é uma atividade muito, muito interessante,
que eu acho que tem um futuro muito, muito sorridente. Isso significa que não basta aí um acelerador ainda maior, com mais capacidade, mais capaz de gerar maiores energias, isso tudo, e pumba, de repente descobre-se o gravitão. Gravitão. Olha, uma das coisas mais engraçadas na dissonância entre a percepção das coisas que nós fazemos na sociedade, ou na sociedade, algumas partes da sociedade, e nós cá dentro enquanto cientistas, foi na altura em que o LHC estava para começar, e houve uma pessoa no Hawaii que pôs o CERN em tribunal nos Estados Unidos, que é logo uma ideia muito interessante, porque os Estados Unidos não são Estado-membro do CERN, porque o CERN ia criar buracos negros e engolir o mundo. Enquanto que nós, bom, enfim, isso não aconteceu, portanto, não sei se preciso de entrar por aí. Quem quiser pode ir ver um episódio do The Daily Show, na altura em que era o Jon Stewart, em que o episódio acaba com era o John Oliver, que era o correspondente, a perguntar a essa pessoa do Hawaii, então, mas se a probabilidade, qual é a probabilidade de acabar? É porque se pode acabar ou não acabar com o mundo, é 50-50, não é? E a resposta da pessoa foi, sim, é 50-50. Okay? Portanto, essa é a parte da percepção de fazer os buracos negros. Por outro lado, tínhamos todas as pessoas cá no CERN, e eu lembro-me perfeitamente, ao princípio, quando começámos a fazer estas colisões, se a gravidade, se houver, por exemplo, uma escala, dimensões extras de espaço, por exemplo, não for só, se o nosso universo não tiver só 3 dimensões de espaço e uma de tempo, mas tiver mais dimensões suplementares de espaço, estas colisões possivelmente podem criar buracos negros muito pequeninos. E nós andamos a procurar que evaporam, exato. Porque isto é uma das coisas engraçadas acerca daquilo que nós acreditamos que o universo, por exemplo, a conservação da energia. Se houver conservação de energia, o facto de nós podermos criar o buraco negro significa que o buraco negro pode cair outra vez em partículas. E se nós pudéssemos criar estes micro buracos negros no laboratório, com um acelerador, podíamos estudar a gravidade no laboratório. Epá, isso era absolutamente espetacular. E pronto, já estou a falar como cientista. Não? Vamos ter cá também no Cogito o Vítor Cardoso dentro de umas semanas aí para falar de ondas gravitacionais. Para gravitação, exatamente. Não tem a melhor pessoa com quem falar. Exato. Quinta-feira há 15 dias, no Aquário de Vasta Gama. De qualquer maneira, só explorando aí mais uma questão para aprofundarmos um bocadinho. Então, não tendo esta teoria quântica gravitacional, o que é que, digamos, que peças é que faltam aqui para isto encaixar tudo melhor? Há uma coisa, portanto, o modelo padrão que tem aqueles quarks e os gluões, os quarks, os leptões e os bosões, há uma espécie de esquizofrenia no modelo padrão, que é o facto de, por um lado, explicar de forma extremamente precisa toda uma série de fenómenos que nós podemos medir nestas colisões e também podemos medir em colisões que acontecem na atmosfera, por exemplo, os raios cósmicos, não obstante ser capaz de prever este tipo de fenómenos com estilo 10 casas decimais que batem certo com as medidas que nós fazemos, não explica coisas como matéria escura. Matéria escura não faz parte do modelo padrão. O modelo padrão não diz rigorosamente nada acerca da matéria escura. E nós hoje em dia sabemos, olhando para o cosmos, olhando para o universo, que 5% do universo é matéria, digamos assim, aquela matéria que nós estamos habituados. É tudo isto, não é? Onde estamos? Exato. São as estrelas, na sua esmagadora maioria, e os buracos negros. Sim, porque os buracos negros não são matéria escura. É um tema engraçado. Depois há 25% que é matéria escura, ou seja, são coisas que fazem as galáxias andar à roda, mas não se esfarelarem como nós estaríamos à espera. Portanto, há qualquer coisa que mantém as galáxias todas juntinhas. E depois 70% é a nossa ignorância absoluta de porque é que o universo, a expansão do universo ainda está a acelerar. Portanto, não é só o universo está a expandir, está-se a expandir cada vez mais depressa. Portanto, na realidade, o modelo padrão só explica 5% do universo. E eu acho que este aspecto dual acaba por explicar porque é que o modelo padrão é tão querido, porque é uma excelente base de partida. Portanto, nós sabemos exatamente como voltar ao modelo padrão para ir à procura de outras possibilidades para além do modelo padrão que sejam capazes de aumentar o nosso conhecimento acerca daquilo que vemos lá fora no universo e que o modelo padrão não diz nada.
André, mas se nós recuarmos no tempo até ao Big Bang, na altura, tudo estava na mesma forma. Portanto, a matéria é sucedânea daquela energia inicial. É assim, quando as coisas voltam todas a um ponto e há uma singularidade, eu deixo de conseguir perceber exatamente o que é que está a acontecer. Há uma coisa que nós, enfim, é uma teoria na cosmologia, que é a teoria da inflação, que houve um período em que muito rapidamente as coisas se expandiram de forma exponencial. E, portanto, não é vai expandindo, é de repente, é como o Covid. Não havia um caso, 3 casos, 5 casos, 1000 casos, 1 milhão de casos. Portanto, isso é o que é exponencial. Isso, por acaso, foi uma coisa que entrou na nossa linguagem, aquela história do RT. O RT não é amanhã um bocadinho mais, não. Amanhã, se for o RT for 2, amanhã é o dobro. Portanto, houve um período de expansão exponencial e é verdade que nessa altura o universo era muito diferente. Por exemplo, uma das coisas que acontece quando nós fazemos estas colisões cá no céu entre prótons, portanto, nós pegamos em pacotes com montes de prótons e mandamos os pacotes uns contra os outros e há pares de prótons que colidem. O que acontece nestas colisões é que a energia cinética dos prótons é transformada em massa de novas partículas. Partículas que não estão agora aqui. Porquê? Porque o universo está demasiado frio. Portanto, estas partículas, quando nós as criamos, elas rapidamente se apercebem, fui enganada, e, portanto, decaem, transformam-se em partículas que são estáveis à temperatura a que o universo aqui está. E o nosso universo está mesmo muito frio, muito, muito frio. Por exemplo, aquilo que sobrou do Big Bang, que nós vemos, com luz visível, digamos assim, porque são infravermelhos, com fotões, é uma imagem 300 mil anos depois do Big Bang, que é a radiação cósmica micro-ondas de fundo. É a tal que está nos sinais analógicos do rádio, aí num porcento desses sinais, das interferências que se ouvem em Exato, rádios foi encontrada exatamente porque dessa alguém maneira, disse não ao é? estudante: Oi, então, mas isso tem demasiado barulho, o que é esse barulho? Mas essa imagem há 300 mil anos depois do Big Bang é basicamente quando o universo se tornou transparente o suficiente para os fotões se propagarem. Portanto, durante 300 mil anos, o universo era tão denso que os fotões nem sequer se conseguiam propagar livremente. Portanto, isto são 300 mil anos. Portanto, microsegundos depois do universo começar, era uma sopa de quarks e gluões e partículas de alta energia. Os bosões W e Z não tinham massa porque era tudo demasiado quente. Os bosões de Higgs havia resmas deles. E conforme o universo foi arrefecendo, estas diferentes partículas foram decaindo umas nas outras, e isso leva a um dos outros mistérios. Estavas a perguntar, João, o que é que a gente anda à procura? Epá, ninguém faz a menor ideia porque é que só há matéria à nossa volta. Por onde quer que seja que nós olhemos, a esmagadora maioria das partículas Em que vemos são matéria. partículas de matéria. Mas Não há... criou-se supostamente matéria e antimatéria, não é? Em partes iguais, teoricamente. Exato. Portanto, a teoria, um modelo padrão, segundo o modelo padrão, nós conseguimos, explicar 1% da simetria, mas nós não vemos 1%, nós vemos quase nada. Portanto, nós conseguimos explicar um bocadinho da simetria, mas não é o suficiente para explicar a assimetria que nós vemos. Portanto, há uma assimetria dentro do modelo padrão, é uma coisa que se chama violação da simetria de carga-paridade, mas não é o suficiente para explicar o facto de quando nós olhamos para qualquer lado, na esmagadora maioria é sempre matéria. Porque todos os processos que nós conhecemos produzem matéria e antimatéria na mesma quantidade. Portanto, se calhar, naquela altura em que o universo estava todo muito quente e era muito pequenino, se calhar há um processo que nós ainda não descobrimos que criou esta assimetria. Porque, no Portanto, ninguém fundo, sabe. para perceber melhor, se fosse exatamente igual como é expectável, tinha-se aniquilado tudo, não é? Exato. Não havia E era nada. tudo fotões. Lá Era tudo. está. Pois. Era só fotões. Estávamos todos aqui num mar de radiação. Aí vai. Estávamos, não estávamos, porque nós Não, somos matéria. exato. Ok, pronto, só para perceber. Mas, certo. Mas tu estavas a perguntar as coisas Sim, que sim, estão exato. a invadir. Portanto, há toda a questão relacionada com a matéria Matéria escura. escura. Se a matéria escura for uma partícula, por exemplo, o facto do bosão de Higgs que nós encontramos na natureza, portanto, não estou a falar só do que é previsto na teoria, mas este que nós encontramos, o facto de ele interagir com quarks top, com bosões W, com quarks B, dá
dá credibilidade à noção de que se existem partículas de matéria escura e têm massa, é possível que também interajam com o bosão de Higgs. Portanto, uma das coisas que nós estamos à procura é aquilo que se chamam de decaímentos invisíveis, ou seja, o bosão de Higgs, se decaíssem duas partículas de matéria escura, aquilo que nós íamos ver era estilo, falta aqui energia nesta colisão. E, portanto, essa é uma das coisas que está a ser feita. Há outras, por causa de nós sabermos que existe na natureza esta partícula que é um bosão de Higgs, há outros processos possíveis entre as partículas, digamos assim, visíveis de matéria normal e as partículas de matéria escura. Portanto, é uma espécie, o bosão de Higgs é uma espécie de meio vaso comunicante que pode mediar a interação entre este tipo de partículas. Portanto, essa é uma linha de investigação muito ativa. Depois existem estas questões perenes. Porque é que há 3 famílias de partículas? Porque é que as partículas têm as massas que têm? Para o bosão W e Z, há uma explicação para 2 massas. Já não é mau, é 2 em 1. Mas para as massas dos quarks e dos leptões, cada uma é um parâmetro livre na teoria. Portanto, não há nenhuma explicação porquê estas massas. Por exemplo, o quark top, para vocês terem uma ideia, o quark top tem uma massa que é 170 e tal vezes a massa de um próton. É mais pesado que o bosão de Higgs. Tem o mesmo peso que um núcleo de um átomo de tungstênio. Não, é um átomo de ouro, tungstênio, é tudo ali mesmo naquela zona da tabela periódica. É extremamente pesado. Um quark down tem uma massa de 1000 vezes, 900 vezes, 700, estou a fazer as contas de cabeça. Portanto, uma massa 500 vezes mais pequena do que a de um próton. Portanto, vocês estão a ver, a gama de massas que nós vemos na natureza é extremamente grande. Por que carga d'água é que estas partículas têm massas tão diferentes? Ninguém sabe, não há nenhuma explicação para isto. Portanto, há uma série de mistérios que nós tentamos perceber, porque claramente, vocês lembram-se, a tabela periódica é periódica porque existe toda a parte da mecânica quântica dos eletrões que estão na camada mais exterior. É isso que dá as propriedades aos átomos que permitem que, estes são todos, têm propriedades parecidas. Portanto, a tabela periódica deu-nos uma pista para um esquema organizacional mais profundo, mais elementar. E depois, basicamente, descobrimos que havia os prótons, os eletrões e os neutrões. O facto de haver uma espécie de tabela periódica das partículas, como eu estava a dizer, aquele tipo de esquema 4-4-4-4, portanto não é uma equipa de 11, temos pena, isso, de certa maneira, dá uma intuição de que provavelmente tem que haver uma explicação mais fundamental de porque é que vemos 3 famílias, porque é que estas partículas têm estas massas. E, portanto, isso é uma coisa que realmente há muitas ideias do lado da teoria, e aquelas que fazem previsões, nós cá estaremos para fazer o teste experimental. E isso, o teste experimental precisa de constantes upgrades aí dos aceleradores do CERN, porque é uma coisa de vez em quando para uns anos para melhorar e tal, e fica com mais capacidade de acelerar os prótons ou os hadrões, não é? Porque esse no fundo é um LHC, que eu não percebo bem porque é que é LHC, mas e não... O que é hadrões? Porque nós não fazemos só colisões entre prótons, nós também fazemos Ok, tá colisões bem. entre íons de chumbo. Portanto, pegamos no tá átomo bem. de chumbo, tiramos os 208 eletrões, não é propriamente muito fácil, e depois mandamos estas bolas de chumbo uma contra a outra, e a grande vantagem é que, como são muitos, são 208 prótons e neutrões, não é propriamente um próton. Um próton é uma coisa muito pequenina. Portanto, quando são 208, Claro. aquilo que realmente é aquilo que nós chamamos, tem uma extensão finita, não é infinitesimal, acaba por ser uma colisão diferente. O que é que acontece aqui? Bom, primeiro eu vim aqui para uma zona, vocês estão a ver aqui atrás de mim, há uma fotografia. Sim, estamos a ver perfeitamente. Do edifício de gabinetes. Esta fotografia é à escala de 1 para 1. Eu vou só andar um bocadinho mais para trás para vocês verem o quão pequenino eu sou em relação ao tamanho do detector de CME. Fazer estes detectores requer toda uma série de tecnologias que não estão propriamente disponíveis no mercado. Portanto, uma das coisas que eu acho interessante acerca da física experimental de partículas é que nós criamos os nossos próprios detectores. E isto começou com um senhor que se chamava Röntgen e que pôs, não sei se vocês já viram a primeira radiografia, este senhor inventou o raio-x
e pôs a mão da mulher na primeira radiografia. Portanto, não sei se a mulher ficou muito contente, mas é uma radiografia em que se vê um anel, que é feito de metal, que é menos transparente aos raios-x do que a carne, que é menos transparente do que o ar. E os ossos são também menos transparentes do que os nossos tecidos. Tudo começou aí e nós continuamos ainda hoje em dia a inventar novos detectores de partículas que permitem, porque a nossa especialização, as pessoas que fazem detectores, é a interação das partículas com a matéria. Portanto, a interação dos raios-x com os seres humanos, as interações dos positrões para fazer a tomografia de emissão de positrões, ou os scans, as tomografias, que também são raios-x, ou as ressonâncias magnéticas nucleares. Todo esse tipo de coisas fazem parte de fazer estes detectores. Estes detectores são grandes e, como tu estavas a dizer, de vez em quando temos que parar para ir à boxe. É preciso mudar os pneus. Às vezes há uns que já estão muito velhinhos, porque é preciso não esquecer que estes detectores foram primeiro pensados no princípio dos anos 90. Eu, por acaso, já era nascido, mas espero que haja muitas pessoas a ver que ainda não fossem nascidas, porque é dessas pessoas que nós precisamos de boas ideias. Foram pensados no princípio dos anos 90, foram instalados em 2007, 2006, 2007, e têm estado a funcionar desde 2010. E, de certa forma, estes detectores acabam por ser... Nós fazemos as coisas como se fossem para satélites, por causa da radiação. Portanto, é um ambiente... E, ora, aí está, outra coisa. A eletrónica que vai para os satélites, muitas das vezes, é inventada por pessoas ou feita por pessoas que também fizeram eletrónica para este tipo de detectores. Porque os satélites lá em cima também apanham. Cada vez que existe o vento solar, cada vez que o Sol espirra, os satélites têm Frita, constipações. claro. Exato. Pois, e pode mesmo, sim, frita mesmo. Portanto, os aceleradores sofrem um processo semelhante, mas é menos radical. Portanto, neste momento nós começámos com uma energia no LHC de 7 TeV nas colisões. Portanto, eu vou só falar em 7, não tenho sequer vou pôr as unidades porque não interessa. Depois, a determinada altura, eles passaram para 8. Em 2015 passaram para 13, portanto, isso foi um grande salto, e neste momento temos 13,6. Este aumento na energia é muito importante porque permite-nos passar limiares em que se torna possível criar coisas novas. Portanto, aumentar a energia é importante por isso. Por outro lado, é também muito importante poder fazer muitas colisões, porque as coisas que são raras é como se nós estivéssemos a tirar dados. Produzir um bosão de Higgs é pegar em 1000, não sei se são 1000 ou se é 1 milhão de dados, atirá-los e serem todos 6. Ok? Essa é a probabilidade de produzir bosões de Higgs. Portanto, se nós quisermos procurar coisas que são raras, que não interagem de forma muito intensa com as partículas que nós temos, como, por exemplo, toda aquela discussão que tivemos sobre a matéria escura, temos que fazer muitas e muitas colisões para poder encontrar aquilo que é raro. E, portanto, os aceleradores passam por um processo também de melhoramentos e nós, neste momento, o LHC está a funcionar naquilo que é a terceira tomada de dados, digamos assim, que vai até 2025, portanto, mais uns 3 anos, e depois vamos fazer uma paragem e nessa altura vai haver os 2 maiores detectores, porque há 4 experiências no LHC, 2 muito grandes como esta, e depois 2 um bocado mais pequenas, que estudam coisas específicas. Estas 2, as grandes, tentam, basicamente, o que quer que seja que aconteça, elas tentam encontrar. E por isso é que é importante que hajam 2, porque se uma encontra e a outra não, não há propriamente evidência sólida. Mas estas experiências vão sofrer alterações radicais. Vamos mesmo tirar uma série de detectores, porque em 2026 já vão estar, alguns deles não fritaram, mas para lá estão a andar, é preciso mudar o óleo. E vamos instalar detectores completamente novos. Portanto, neste momento temos pessoas que estão a analisar os dados que foram tomados até agora, pessoas que estão a garantir que os dados que estamos a tomar agora são os melhores que temos, e pessoas que estão a preparar os novos detectores que vão entrar em funcionamento em 2028, até 2038. Okay? E por isso há todo um aspecto geracional na passagem do conhecimento e na participação nestas colaborações. Portanto, quando o Rui disse
há 5.150, eu lembro-me do número porque eu tive que verificar os autores todos um a um, porque não queríamos ter cá coisas repetidas, e encontramos nomes iguais de pessoas diferentes. Portanto, quando há 5.154 autores é complicado. A quantidade não reflete só... não é uma quantidade ad hoc, não é uma quantidade aleatória ou arbitrária. Reflete contributos feitos ao longo de décadas por milhares de pessoas, cada uma contribuindo uma determinada parte para o detector, por exemplo, construir o detector ou instalar o detector, os diferentes tipos de detectores. Portanto, vocês veem aqui há várias camadas, desde a parte mais central até à parte lá em cima, aquela parte vermelha, que são as câmaras de muões. Há uma panóplia de detectores diferentes, e as pessoas que contribuem para esses detectores realmente fazem parte dos nossos resultados científicos. E é por isso é que a nossa área tem estes artigos esquisitos que têm 20 páginas de autores e não têm propriamente um primeiro nome, um segundo nome. Nós, nos nossos artigos, não há primeiros nomes. Nós assinamos em bloco, em reconhecimento do trabalho e do contributo que cada pessoa trouxe aos resultados finais. Outra coisa que tu disseste antes de começarmos com esta emissão ao vivo foi que havia uma alteração da estratégia do CERN. Queres explicar um bocadinho isso? Portanto, agora para uma abordagem muito mais data-driven. Ok. Não é bem a estratégia do CERN. A estratégia do CERN não tem alguma diferença. Aquilo que aconteceu foi que em 2012, digamos assim, com a finalização do modelo padrão, ou seja, colocar a última peça que faltava naquele puzzle, deixou de haver uma corrida liderada pela teoria. Ou seja, até àquela altura andávamos, de certa forma, atrás das partículas que o modelo padrão previa. A partir do momento em que completámos o modelo padrão, estamos numa fase que é que acabamos por fazer, temos que fazer as medidas. Porquê? Porque queremos aprender de que é feita a matéria e como é que funciona a natureza. E há uma série de pessoas que, por causa de terem passado 40 anos ou 50 anos a tentar completar o modelo padrão, de repente, não há mais nada para procurar. E é verdade, em relação ao modelo padrão, não há mais nada para procurar, mas isso não quer dizer que a natureza não tenha muito mais para oferecer. Claro. E por isso é que é engraçado ver, há alguns setores na nossa comunidade que viram uma grande crise. Agora o que é que vamos fazer? Calma, há muito para medir, há muito para aprender acerca de como é que realmente o universo funciona. E aquilo que eu acho que é engraçado é que o modelo padrão é uma... Eu costumo fazer analogias, enfim, quando estava em Portugal costumava fazer vela, mas não era vela em barquinhos pequeninos, era vela em barcos grandes e fazia viagens, estilo na caravela, numa réplica da caravela, e o modelo padrão é um farol, e nós sabemos exatamente onde é que ele está, e é extremamente importante ter esta referência, porque é a partir desta referência que nós podemos tentar encontrar desvios. Portanto, se quando fizermos as nossas medidas encontrarmos desvios, é isso que nos pode dar pistas para o que é que pode estar para além do modelo padrão. Agora, nós não sabemos onde é que está o próximo porto, não sabemos onde é que estão as próximas rochas, não sabemos onde é que vamos... eu gostava de poder naufragar para poder nadar as novas praias da física para além do modelo padrão. Mas é preciso navegar este mar sempre tendo como referência o modelo padrão. E nisso, não só as partículas não têm sentimentos, que é uma coisa muito boa nesta área da ciência, nós temos uma referência muito, muito sólida, que é o modelo padrão. Há outras áreas em que é muito complicado ter uma referência. Quando se querem fazer comparações estatísticas, é bom ter uma referência para depois dizer qual é que é a diferença. Portanto, é isso que está a acontecer na nossa comunidade, está a demorar algum tempo a passar de uma mentalidade de teoria que faz andar a experiência para a experiência que faz andar a teoria.
Uma das coisas, das dimensões que já aqui falámos várias vezes desta evolução que está a acontecer em 2 ou 3 tópicos, do próprio equipamento, e uma das coisas que eu tive a sorte de visitar há uns 10 ou 12 anos o CERN, e uma das coisas que achei absolutamente impressionante e esmagador mesmo, é toda a parte de concepção da engenharia, da escala, da dimensão, no fundo. Para as pessoas aqui que nos estão a ver, ouvir, é importante ter-se a noção que isto é a maior máquina do mundo, não é? Que o ser humano alguma vez fez, e que tem a maior parte das pessoas que trabalham aí são engenheiros, e não é tanto para a parte da física, não é? Ou seja, a física é uma componente, mas para isso tudo funcionar, tem aí doses industriais de tecnologia, O CERN acaba por ser, eu costumo dizer, o CERN é como a Câmara Municipal. Quando se faz um parque infantil, é a Câmara Municipal que paga e constrói. Mas não é a Câmara Municipal, não são os funcionários da Câmara Municipal que vão usar o parque infantil. Portanto, o CERN, a sua missão principal, enquanto, digamos assim, enquanto empregador, enquanto instituto, é providenciar os aceleradores, providenciar os meios para se poderem fazer essas experiências. Mas depois não é o CERN que faz as experiências são feitas no CERN. Portanto, o que acontece é que depois há uma comunidade de cerca de 13.000 pessoas dos Estados-membros, portanto há 23 Estados-membros e depois há Estados associados, e, enfim, o CERN está aberto a pessoas de todo o mundo, não é propriamente, não há nenhuma discriminação. Mas há muito mais utilizadores dos Estados-membros, e é essa comunidade de utilizadores é que representa a esmagadora maioria dos físicos de investigação, pessoas que têm ideias para fazer as experiências. Portanto, nós cá no CERN acabamos por ter uma série de, portanto, o departamento de física, nós temos um departamento de física experimental, do qual eu faço parte, não é o maior departamento do CERN. Os maiores departamentos do CERN são os dos aceleradores, da tecnologia, dos sistemas, portanto, onde se faz toda a parte da criogenia, os supercondutores, toda a parte do vácuo, as tecnologias de superfícies, de tratamento de superfícies, toda a parte de logística, de fazer das gruas, os caminhões, eu nem sei muito bem para onde manter cortar a relva. Por exemplo, há coisas no CERN que não são fáceis. Cortar a relva não é fácil no CERN. Portanto, no CERN nós temos uma espécie de convênio com uns pastores que trazem os rebanhos das ovelhas para cortar a relva. Há uma parte do CERN que é uma reserva ecológica onde há umas orquídeas que são protegidas. Há uma parte de terrenos do CERN onde está toda a terra que foi tirada das escavações dos túneis, que é preciso plantar árvores, e há uma pessoa que dirige esses trabalhos de quais é que são as árvores a plantar, porque nós não queremos que essa terra vá pelo cano abaixo quando chove. Essa terra vai ter que poder voltar a ser voltada a meter lá embaixo nos buracos. Portanto, há toda uma série de coisas que o CERN tem que fazer, e sei lá, pagar a luz, a água e o gás, que é uma coisa que hoje em dia é cada vez mais complicada. Pois, exatamente. E essas coisas não são, digamos assim, as teorias e as experiências. O CERN está cá para as pessoas poderem vir fazer experiências. Qual é que é a fatura de eletricidade que pagas por mês? Eu infelizmente sou uma pessoa que não toma grandes riscos. Portanto, eu tenho, como é que é, a tarifa regulada. Já não sei, há 2 anos que recebo cartas a dizer não quero passar para o Mercado Livre. Portanto, não quero. Quero saber quanto é que vou pagar. Não, estava a referir ao CERN, claro. não, o CERN. O CERN tem... o CERN existe num ambiente interessante porque tem a alimentação principal é de França. Portanto, o CERN, parte do CERN é em França, parte do CERN é na Suíça. E o acelerador, o LHC, cruza a fronteira. As partículas, se tivessem que mostrar o passaporte, bem que estavam tramadas. Mas o LHC, em primeiro lugar, não consome mais eletricidade do que o acelerador que já existia nos anos 80. Que isso foi logo uma das coisas importantes na concepção do LHC, a utilização dos supercondutores, que permitem manter a quantidade de eletricidade que é utilizada razoável, digamos assim. Portanto, o CERN é alimentado de um lado francês e do lado suíço. E, portanto, tipicamente, durante o inverno, o CERN passa para a rede suíça, porque em França a eletricidade se torna bastante cara,
e durante a operação usa a eletricidade francesa. Por isso é que isto é engraçado, porque os aceleradores, dependendo de onde é que estão, funcionam em alturas diferentes. E havia uma altura, portanto, no CERN os aceleradores funcionam tipicamente de maio a novembro. Nos Estados Unidos funcionavam de outubro a junho. Porquê? Porque nos Estados Unidos a eletricidade é usada para os ar-condicionados e, portanto, é cara durante o verão. Em França é usada para aquecer as pessoas, portanto, é cara no inverno. Com a situação que está com a situação que se está a desenrolar agora, com o que está a acontecer com a crise energética, aquilo que foi discutido com a França foi que o CERN vai reduzir a atividade, mas não é propriamente para reduzir o consumo, porque o CERN não é o maior consumidor, está entre os maiores consumidores individuais em França, mas não é o maior consumidor. É alimentado diretamente de uma barragem que está aqui a 30 km, desde os tempos de antanho, que é assim, e esta barragem produz, acho que o CERN utiliza, se utilizasse só a eletricidade da barragem, era estilo 10%, não é a quantidade inteira, não é a barragem inteira. Olha, para fecharmos este capítulo sobre o CERN não corre o risco de fechar as portas. Em que sentido? Falta de financiamento, por exemplo. Outras prioridades. Todos nós corremos o risco de não ter financiamento e fecharmos as portas. Eu sei, mas tu estás aí, estás mais perto da realidade. É assim, eu não acho... não é por causa de há críticos, não é? Já só abrir aqui um parênteses. Há críticos ao CERN versus o investimento que se poderia fazer noutro tipo de investigações científicas. Por exemplo, não é? Claro. Certo, mas isso é uma coisa que é preciso colocar no contexto certo. Por exemplo, quanto é que custa um submarino? Quanto é que custa um caça? E o que é que nós andamos a fazer com esses investimentos? Sim, mas mesmo dentro da investigação científica, para não irmos para esses lados. Dentro da investigação científica é preciso não esquecer, isto não é por causa de eu ser só cientista, é porque realmente andei a estudar isto, porque é uma coisa que me interessa. O LHC custou cerca de 10 mil milhões de euros, ok? E quando a gente diz 10 mil milhões de euros, a pessoa fica assim um bocado aparvalhada. Mas é preciso não esquecer que foram 10 mil milhões de euros diluídos ao longo de 40 da década anos. de 50, claro. São 10 mil milhões de euros que são pagos por 350 milhões de pessoas nos Estados-membros. São 10 mil milhões de euros que incluem contribuições em géneros, em materiais, por exemplo, da Federação Russa, ou dos Estados Unidos, ou do Japão. Portanto, estas coisas, estes 10 mil milhões de euros, mesmo assim as pessoas podem dizer, mas isso continua a ser muita massa, eu podia usar essa massa para fazer outras coisas. Espera aí, massa? Não havia massa. Isso de repente. Não vai haver massa para fazer estas tudo coisas. Bem. Mas o que acontece é que houve um estudo que foi feito por economistas em 2015 e eles foram ver qual é que é o custo e o benefício do CERN. Uhum. E eles chegaram à conclusão que a probabilidade do CERN ter dado lucro, no sentido de que produz formação, e depois eles vão ver, e eles fizeram um estudo e compararam pessoas que tiraram os mesmos cursos, pessoas que passaram pelo CERN, o que é que estão a fazer, em que indústrias é que estão, que valor acrescentado é que essas indústrias têm na Europa em particular, e as pessoas que fizeram o mesmo curso mas não passaram pelo CERN. E, portanto, passar pelo CERN, e este é um dos grandes... há três grandes áreas em que o CERN, ou melhor, este tipo de atividades, o LHC em particular, produz retorno para a sociedade. Um é o conhecimento em si, o outro é as tecnologias e a transferência de tecnologia, porque as pessoas chegam cá e têm ideias, e, por exemplo, a determinada altura a tecnologia de vácuo do CERN estava a ser usada em painéis solares térmicos por menos perdas, com menos perdas os painéis tinham maior rendimento. Há toda a parte da imagiologia médica, utilizando partículas, e a terapia, por exemplo, hadrónica, em que se pode queimar um tumor dentro da pessoa sem queimar todo o caminho até chegar ao tumor, de forma muito precisa. E depois há toda a parte da formação. Portanto, as pessoas chegam aqui e, sei lá, nunca tiveram contacto com outras culturas, nunca tiveram contacto com, sei lá, tecnologia de computação avançada, nunca tiveram que se desenrascar. É claro. Tudo bem, André, tudo bem. Já para não falar de uma coisa, desculpa só, Rui,
Sim. que se chama a internet, não é? O www é um protocolo que toda a gente usa na internet, foi criado por um engenheiro há já umas boas décadas atrás que trabalhava no CERN precisamente para facilitar a troca de informação científica. E, portanto, World Wide no Web fundo, o CERN deu a internet ao mundo, ao fim e ao cabo. Portanto, não foi a internet, não foi a internet. não, Tipo, não os foi a computadores. internet, já havia a parte Exato. militar. O protocolo, mas que no fundo... Exato. O HTTP foi inventado para se poder clicar numa palavra e ir parar outra página. Exato. E a grande revolução, atenção, e o que é engraçado é, a grande revolução nesse protocolo é que esse protocolo permite o 404. Portanto, quando a gente fala e os memes todos do 404, os protocolos antes desse não eram um estilo de serviço garantido. E, portanto, era muito complicado garantir que estava tudo ligado. E este protocolo, o HTTP, incluía a possibilidade de, olha, temos pena. E, portanto, isso é que permitiu realmente a explosão da web de informação. Claro, claro. Olha, ainda não falaste sobre o teu trabalho, exatamente. O que é que estás a fazer assim que seja relevante, de uma forma sintética, para nós percebermos o que é estar no CERN? Então, o que é que eu faço? Eu, neste momento, estou a trabalhar. Uma das coisas interessantes acerca do CERN é que a pessoa não faz sempre a mesma coisa. Aliás, é muito difícil estar sempre a fazer a mesma coisa. Mas na área que eu estou a trabalhar, eu trabalho na fronteira. Eu nunca gostei de ser, digamos assim, monocromático. Gosto de perceber a teoria, porque é parte integral do processo entre experiência e teoria, e gosto de perceber a engenharia, porque é parte integral de criar os melhores detectores. Portanto, não sou um físico de aceleradores, sou um físico de detectores e de análise de dados e neste momento estou a trabalhar num dos detectores. Portanto, este que vocês veem aqui atrás, isto é uma vista de corte, portanto é um corte do detector. Estes detectores têm uma espécie de cilindro central e depois têm duas tampas. E há uma das tampas que, quando chegar a 2026, aquilo vai estar um bocado queimado, não vai estar a funcionar muito bem. Portanto, nós vamos cortar a rolha e vamos pôr um detector completamente novo. E, portanto, eu estou a trabalhar nesse detector. É um detector que tem desafios interessantes porque está a servir de protótipo para futuros aceleradores. Portanto, é o tipo de detector que nós sabemos que vamos querer ter em futuros aceleradores. Portanto, é uma tecnologia altamente resistente à radiação e, como um colega meu me disse, no outro dia, e é verdade, eu estive a fazer as contas, é basicamente tecnologia de telemóvel, portanto, miniaturização, e nós colocamos camadas de eletrónica, são 4 camadas de eletrónica que têm que caber todas em 5 milímetros, e depois nós pomos placas de chumbo e de aço para obrigar as partículas a interagir. E, portanto, o grande desafio é realmente um desafio de engenharia, porque a tecnologia de base nós conhecemos-la, mas é um desafio de integração de como é que se coloca isto tudo, como é que se fazem estas sandes de eletrónica, 5 milímetros de espessura e se espeta lá tudo dentro. E funciona, já agora. E que arrefeça. E tem que arrefecer, sim, vai funcionar a menos 35 graus, vai a 35 graus negativos Celsius. Ok. Mas, portanto, nisso é o que eu estou a trabalhar e ao mesmo tempo sigo uma série de pessoas que estão a fazer análise de dados de agora. Também participo, se vamos entrar assim nesse tipo de coisa, participo na rota, no trabalho por turnos que nós temos da tomada de dados que está a acontecer agora. Portanto, não sei se o LHC está a fazer colisões agora mesmo. Talvez esteja, mas estive a fazer 3 semanas da gestão de toda a tomada de dados em CMS. Portanto, lá mesmo na sala de controlo, a 7 km. Olha, e existe uma ligação efetiva entre o conhecimento que é produzido em Portugal, ou é casuístico, é dos André Davids que passam por aí e depois não há uma passagem de conhecimento? Aquilo que o CERN faz, tipicamente, há várias coisas que o CERN faz, e aqui é complicado, não é? Porque eu posso falar como português e eu posso falar como empregado do CERN. Há aqui vários chapéus. A ligação entre o CERN e Portugal tem há uma instituição que tem um papel muito importante, que é o Laboratório de Instrumentação e Física Experimental de Partículas, que é o LIP. O LIP. Em que basicamente todas as pessoas, ou a esmagadora maioria das pessoas que participa em atividades no CERN, está envolvida com o LIP.
Portanto, o LIP é um sítio onde existem investigadores e depois onde há várias pessoas e estudantes que participam e se juntam. O LIP tem polos, não é uma coisa só em Lisboa, tem um polo muito grande em Coimbra e outro também bastante grande em Braga. Portanto, é uma instituição distribuída ao longo do país. E depois, o LIP acaba também por fazer parte de compreender quais é que são as empresas nacionais que podem participar de forma efetiva naquilo que são as necessidades das coisas que são feitas no CERN. E, por exemplo, um dos exemplos que eu conheço, que agora não me lembro o nome da empresa, mas era uma empresa que fazia tanques para transporte de líquidos, por exemplo, leite, tanques para leite, em caminhões. E apareceu um contrato cá no CERN que era para fazer tanques de retenção de hélio. Ora, o hélio é a molécula mais pequena que existe e, portanto, qualquer buraquinho, o hélio se escapa. Aliás, o hélio é utilizado para verificar a estanquicidade de soldaduras. E esta empresa, a primeira vez que participou num processo destes de competição para contrato, de contratualização, havia uma pergunta que era: qual é que é a taxa de fuga dos vossos tanques? E eles responderam: não tem fugas. Foram logo chumbados. Porque é óbvio que não tinham percebido como é que o hélio funciona. Mas através de um processo, portanto, da segunda vez já perceberam o que é que tinham que escrever e, portanto, tiveram o contrato e depois aprenderam com o CERN, digamos assim, como fazer as soldaduras estanques a hélio e neste momento fazem tanques para, sei lá, azoto líquido e argon líquido e uma série de outras coisas que antes não faziam. Portanto, abriram toda uma parte, toda uma paleta de negócio que não tinham antes. Há outras indústrias, sim, a EFASEC também participou. Por exemplo, há um sistema de alinhamento que foi feito num instituto em Coimbra e há uma série de coisas que até são contratualizadas. Por exemplo, empresas, o LIP em si tem umas oficinas que podem fazer maquinação ou corte de peças muito precisas. Esse tipo de coisas são coisas que a indústria portuguesa se pode candidatar ao CERN e se o CERN sabe que é um fornecedor que é capaz de produzir de forma às especificações, e as especificações às vezes são esquisitas, podem perfeitamente participar. E só para dizer uma coisa acerca das especificações esquisitas, porque eu recentemente tenho trabalhado muito com uma empresa suíça que faz uma espécie de ligação com fiozinhos mais finos que os nossos cabelos de microchips, circuitos integrados. E esta empresa recentemente explicou-nos que vocês às vezes vêm com umas ideias difíceis e nós não conseguimos porque, sei lá, o buraquinho onde o fio tem que ser colocado é demasiado pequeno. Mas já nos aconteceu, estava a engenheira responsável a dizer-nos, já nos aconteceu chegar um cliente que quer fazer 1 milhão e paga, sei lá, não sei quantos milhões de francos suíços e dizer, nós sabemos que isto é um bocadinho fora da especificação, mas o nosso buraquinho é um bocadinho mais pequeno. E basicamente, por causa deles já terem feito as coisas esquisitas com o CERN, eles dizem, não há problema, já fizemos. E depois recebem o contrato logo ali na hora, não há mais dúvidas, porque o resto da indústria não sabe fazer. João, última pergunta. Sim, Depois fecharmos. só aqui explorar uma dimensão aqui de nacionalidades e estamos num mundo tão conturbado, não é? Com conflitos, com questões inacreditáveis de pessoas que querem marcar posição por coisas que não valem nada, no fundo, na dimensão humana. E o CERN é um excelente exemplo de paz, não é? Com uma quantidade de nacionalidades, de pessoas, milhares de pessoas de diferentes partes do mundo. É assim, já o número de pessoas envolvidas nestas coisas já me admira muito que sejamos capazes de fazer coisas. Porque quando tu tens 3.000 pessoas e tens que distribuir tarefas por 3.000 pessoas e tens organizações semi-autónomas dentro das organizações maiores, já de si, e eu sei que há sociólogos que vieram estudar como é que nós decidimos e fazemos as coisas. Por exemplo, eu tenho uma equipa
de várias pessoas que vêm de vários institutos, nenhum deles é meu empregado. Eu não posso propriamente dizer ou fazes ou acabou. Isso não existe. Nós temos que trabalhar de forma a realmente persuadir as pessoas a fazer a coisa certa pelos argumentos e pelo método científico, portanto, pela lógica. E depois, não só são milhares de pessoas, e eu diria, razoavelmente num projeto podem haver 200, 300 pessoas que têm que trabalhar na mesma direção, elas não estão no mesmo sítio, portanto, muitas delas estão nos seus institutos e, portanto, nós encontramos-nos, sei lá, 4 vezes por ano, e são todas nacionalidades diferentes. E quando a gente se encontra cá no CERN, por exemplo, eu estava-vos a dizer antes de termos começado, hoje no laboratório era um francês, um paquistanês, uma americana, um Isso tem-se para a sérvio. anedota. Pois, e entraram todos no laboratório. Mas há coisas absolutamente extraordinárias. Por exemplo, quando começou a invasão da Rússia, quando a Rússia invadiu a Ucrânia, nós, no projeto em que eu estou a trabalhar, estávamos a contar com... haviam pessoas em institutos a trabalhar exatamente na mesma coisa, que é o desenvolvimento de umas pastilhas de plástico. Então, plástico cintilante, onde as partículas passam e produz luz. Haviam pessoas a trabalhar nisso na Ucrânia e na Rússia. Claro. E tínhamos pessoas na Bielorrússia a trabalhar em estruturas, numas estruturas em aço. Portanto, isso rapidamente nos criou uma série de problemas. Também vos estava a dizer outra coisa que aconteceu no ano passado, quando a China sobrevoou, os caças chineses entraram no espaço da Formosa, de Taiwan. E eu tinha à minha frente 2 caixas com objetos idênticos, produzidos um em Taipei e o outro em Pequim, porque são institutos que colaboram neste projeto e estão ambos a construir um centro para fazer aquilo que nós chamamos de módulos, que é umas sanduíches, são as tais sanduíches de eletrónica muito fininhas. Epá, o que é que eu vos posso dizer? No CERN há festas israelo-palestinianas, há indianos e paquistaneses que partilham o seu amor pelo cricket, ok? Há um campo de cricket cá no CERN e eles vão para lá ao fim de semana e jogam uns com os outros. Aquilo, não há paciência para aquilo demora dias. Ao fim da tarde vão-se embora e depois voltam no dia seguinte. Mas há realmente todo um... Por exemplo, uma das coisas que pessoalmente mais me fez alguma impressão quando vim cá para o CERN é que quando cheguei ao CERN comecei a trabalhar com espanhóis. Havia uma série de espanhóis. E depois comecei a trabalhar com italianos. Mas foi só depois de ter vindo para o CERN é que me apercebi da realidade fragmentada que é o reino da Espanha. E toda a noção das autonomias. E de repente, quando te apercebes que os alemães também são uma realidade fragmentada, que os italianos também são uma espécie de federação, ok, a Alemanha é mesmo uma federação, que a Bélgica são 3 pedaços. Aí, de repente, Portugal até nem é um país assim tão pequeno. Não é assim tão pequeno. André, estamos a chegar mesmo ao fim do nosso tempo. Sei que tens aí um livro para partilhar com quem nos está a ver. Fala-nos um bocadinho, de uma forma sintética, sobre o teu livro. Ok, o livro que eu trouxe é o Exalações, do Ted Chiang. Portanto, quem quiser ir à procura do Ted Chiang, isto é um livro de ficção científica. Quem for à procura do Ted Chiang vai ter provavelmente um momento de porque há um filme que foi feito com base nos contos. É um livro de contos. Eu gosto de contos de ficção científica. E o Ted Chiang, já desde o Ray Bradbury, eu tinha lido uns contos do Ray Bradbury absolutamente espetaculares, os Frutos Dourados do Sol, as Maçãs Douradas do Sol. E este é um livro que saiu recentemente. Eu nem sequer vou falar da quantidade de prémios que o Ted Chiang ganhou, mas é uma mistura. Ele é um mestre em fazer coisas que são credíveis, no sentido que eu sou capaz de ver a ciência que pode estar por trás, ou sou capaz de, sinto-me a sonhar nessa direção, de tentar ir por aí, e ao mesmo tempo misturar emoções humanas e uma experiência, toda uma série de experiências, e não necessariamente só humanas, de consciência, de coisas que estão vivas, que têm pensamentos, e é absolutamente espetacular. Este livro, quando o comecei a ler, não parei. É muito, muito, muito bom.
Muito bem, André, muito obrigado. Foi um prazer enorme estar a conversar contigo. Obrigado pelas horas extras que estás a fazer aí no trabalho, por nossa causa. Rui, Espero que voltemos a ver em breve. deixa-me só sugerir, eu não vou Sim, ler aqui comentários nem perguntas, sim, não houve sim. perguntas, mas houve vários comentários, mas vou sugerir que as pessoas depois vejam os comentários na gravação, porque há aqui alguns comentários interessantes, aqui umas trocas de comentários, por exemplo, entre a Ana Arriaga e o António Merim, aqui sobre algumas questões complementares aqui àquilo que o André disse, aqui Grandes sobre pesos as pesados, explicações. grandes pesos pesados da física em Portugal. Exato, as Ah, explicações da assimetria, isso tudo, portanto é interessante eu mais do que só a estar falar aqui a que é. destacar, é interessante depois vir ler isso. E portanto, desculpa ter interrompido, mas era só para dar aqui este toque adicional. Não, fizeste muito bem, fizeste muito bem. Portanto, André, obrigado a todos também que tiveram a ver e aqueles que participaram. Amanhã vamos ter uma masterclass no Aquário Vasta Gama com o professor Manuel Carrondo, o que ganhamos com a medicina personalizada, e para a semana aqui estaremos outra vez neste fórum. Não se esqueçam que as partículas não têm sentimentos, como diz o André. Um abraço, boa noite, façam o favor de serem felizes. Boa noite. Obrigado. Tchau.